Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tema de hoje: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nós já falamos aqui a grande importância que tem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é composto por 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. E Jesus ele começa falando das bem-aventuranças. A primeira mensagem foi sobre bem-aventurados pobres de espírito. A segunda mensagem foi sobre bem-aventurado os que choram. E aqui o choro é pelos nossos pecados. A terceira mensagem foi hoje pela manhã, onde nós trabalhamos aqui. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E hoje de manhã estávamos tratando sobre o que é mansidão segundo a Bíblia. E agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O homem de Deus, bem-aventurado, é aquele homem que busca, que deseja ardentemente a justiça de Deus. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer aqui, irmãos, é: que justiça é essa a qual o Senhor Jesus, ele fala? Que justiça é essa? Nós já aprendemos aqui que a palavra bem-aventurados do grego, não é? É uma palavra grega, makarios, que significa feliz. Portanto, Jesus está dizendo: feliz é o homem que tem fome e sede de justiça. Quando a gente vai pensar sobre justiça no senso comum, a gente pensa logo em quê? Em um juiz, em um réu e a vítima. Juiz, não é? O réu que está sendo ali acusado e a vítima que foi ofendida, ou foi aí uma vítima de um crime, de um atentado. É interessante, quando a Bíblia nos fala sobre justiça, nós temos alguns versículos que poderão clarear esse termo para nós. O primeiro texto se encontra lá em Isaías 46, versos 12 e 13. O texto lá nos diz assim: ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Veja que o texto aqui ele fala tanto de justiça como de salvação. Agora veja o segundo versículo, que está em Isaías, capítulo 61, verso 10. O texto nos diz: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Mais uma vez, o texto aqui está atrelando justiça com salvação. Então, a palavra justiça aqui é sinônimo de salvação. E um terceiro versículo que eu queria trazer para vocês é o que se encontra em Isaías capítulo 51, versículo 5, que diz: essas passagens, que diz aqui: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Mais uma vez, justiça e salvação caminhando lado a lado. Logo, irmãos, podemos entender que a palavra justiça no Antigo Testamento, ela está atrelada à salvação. Portanto, quando Jesus fala, felizes os que têm fome e sede de justiça, Jesus ele está dizendo, felizes são aqueles que têm fome e sede de salvação. Amém? No Novo Testamento, o conceito de justiça também é a mesma coisa.
Quando a gente lê Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o texto nos fala dizendo o seguinte, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ou seja, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que aqui Paulo, ele traz uma junção também de justiça com salvação, porque Cristo, ele é a nossa justiça. O entendimento aqui, irmãos, de ter fome e sede de justiça, é que todo ser humano, ele precisa da justiça de Deus, e a justiça de Deus está em Cristo Jesus. Ou seja, se a justiça é a salvação, todos nós precisamos ser salvos. E o único meio de ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Logo, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jeremias 23:6 vai dizer que o Senhor é a nossa justiça. Nós precisamos de um Salvador. O ser humano, ele precisa de um Salvador que o liberte do pecado, que o liberte da escravidão do pecado. Nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Todos nós nascemos em pecado e precisamos dessa salvação, que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2, o texto nos diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Como é que você pode comprar algo sem dinheiro? Como é que você pode comprar um pão sem dinheiro, um leite, um queijo sem dinheiro? Não dá. Agora o texto nos fala sobre um convite. E esse convite é: comprem vinho e leite sem dinheiro. Pode vir, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O texto continua dizendo: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Venham, comam e bebam da graça de Deus, sejam cheios da minha presença. O convite aqui, irmãos, é o convite à graça de Deus. Nós temos um convite que é de receber a graça do Senhor, sem dinheiro, sem recurso, sem nada. Por quê? Porque a graça do Senhor já foi paga. E esse pagamento, quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Todos nós agora temos acesso à graça de Deus, que é representada aqui pelo vinho e pelo leite, que era o melhor tipo de alimento da época. O que o texto está nos dizendo, Isaías aqui profetizando nesse texto, é que Deus nos convida para beber da fonte da água viva, que é Ele. O texto aqui nos convida para nos enchermos da graça do Senhor. Aqui, irmãos, há um convite para que eu e você, sem dinheiro, recebamos da graça do Senhor, da bondade de Deus, das maravilhas do Senhor, das bênçãos do Senhor. O problema é que muitas vezes temos rejeitado essa graça. Muitas vezes temos dito não a Deus. Muitas vezes o ser humano tem dado as costas para o Senhor. E quando isso acontece, há um preço a se pagar.
E o preço do pecado, ele é alto. O pecado, ele destrói. O pecado, ele empobrece a alma. O convite é para que nós recebamos a graça de Deus. Venham, comam e bebam da graça do Senhor. Sejam cheios da minha presença. Irmãos, precisamos estar cada dia mais presentes na casa do Senhor. Precisamos cada dia mais buscar a esse Deus. Deus, ele faz o convite, mas vai quem quer, ele não vai lhe puxar, ele não vai lhe acordar da cama, ele não vai fazer nada daquilo que você possa fazer por você mesmo. Tem uma frase que diz que Deus não move uma palha naquilo que o homem pode fazer. Mas Deus pode mover o universo naquilo que você não pode fazer. Porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. Deus nos chama, irmãos, para um verdadeiro compromisso com Ele. Deus nos chama para um verdadeiro cristianismo, não apenas de boca, mas de atitude e de palavras. Nós somos chamados a beber dessa fonte que não se acaba. Nós somos chamados a beber diretamente de Cristo Jesus. Por isso que ele disse: felizes são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de salvação. Agora veja, salvação na Bíblia tem 3 estágios. O primeiro, você entrega a sua vida a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, foi salvo. O segundo é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu estou me santificando a cada dia, eu estou buscando a salvação a cada dia, eu estou dizendo não ao pecado, não à fofoca, não a tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é o segundo estágio da salvação. Eu estou buscando me salvar todos os dias através da graça do Senhor. Isso é santificação. E o terceiro e o último estágio da salvação é quando Cristo voltar. Quando Ele raiar nas nuvens, todos nós, de fato, seremos salvos. Porque estaremos com Ele para sempre e o veremos face a face como Ele é. O texto que Jesus fala em Mateus sobre salvação, sobre justiça, tem a ver com a santificação. Você entrega a sua vida a Jesus, você está numa luta contínua, todos os dias, buscando santificação. Isso é buscar a salvação, isso é buscar a justiça de Deus. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que essa salvação provém da graça de Deus. Apocalipse 21:6, o texto diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Está com sede? Jesus tem água. Está com fome? Jesus é o pão da vida. Irmãos, precisamos nos encher desse Jesus a cada dia, todos os dias. Apocalipse 21 também nos diz: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba da graça a água da vida. Veja, é de graça, nós não vamos pagar nada, mas ainda tem pessoas que dizem não a esta graça. O mundo, eles dizem não. As ideologias dizem não. Os falsos mestres pregam uma graça barata.
A Bíblia nos mostra uma graça que é de graça, mas tem um alto preço. Esse alto preço foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso, a quem tem sede, ele diz: venha e receba da graça a água da vida e vida eterna. Irmãos, nós somos chamados a termos uma vida de santidade. E essa vida de santidade nos leva a um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o texto, ele diz assim: segui a paz com todos os santos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, a santificação, ela tem aqui um duplo sentido. Quando eu busco me santificar, eu tanto tenho um bom relacionamento com Deus, assim como também tenho um bom relacionamento com o próximo. Quando eu busco ter uma vida com Deus, eu estou cada dia mais buscando melhorar a mim mesmo, melhorar o meu caráter, melhorar as minhas atitudes, santificar os meus pensamentos, santificar o meu comportamento. Tem gente que diz que é crente, mas nem parece que é. Por quê? Porque vivem uma vida longe da santidade. Vivem uma vida longe de Deus. Não estão buscando esse segundo estágio da salvação, que é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Porque não dá para começar um campeonato e largar o campeonato no meio da partida. Se isso acontecer, você é um perdedor. É verdade? O cara começa lá a maratona, começa a correr. Chega na metade, para. Perdeu. É um perdedor. A mesma coisa na vida do cristão. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, você é chamado para de forma contínua abraçar a santificação e vivê-la. Porque se você não continuar buscando, você se torna um perdedor. É isso que o texto está nos dizendo. Busquem a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E verá aqui, o verbo verá aqui está no futuro, viu? Ou seja, quando Jesus voltar, muitos pensando que são crentes vão para a igreja, mas têm uma vida devassa lá fora. Está pensando que vai subir, é? Tem que pensar sobre isso. Porque a vida do crente, irmãos, não é brincadeira. Nós não somos chamados para brincar com Deus. Deus é sério, a sua palavra é séria, e Ele nos chama para uma vida de santidade. Ele nos chama para uma vida de compromisso com Ele e com a sua palavra e também com sua obra. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Fome e sede. Fome é uma sensação natural do homem, e sede também. Ninguém aguenta aqui passar fome por muitos dias. Ninguém aguentaria aqui passar um dia sem beber água. Principalmente quem trabalha debaixo de sol tem que estar abastecendo. Tem que estar comendo. Porque senão não tem energia para trabalhar. Quando Jesus diz: felizes são os que têm fome e sede, é porque o próprio Deus, irmãos, sabe que no fundo da alma do ser humano existe um vazio, existe uma fome e uma sede que só pode ser preenchido por Ele.
O que esse texto nos diz é que quando Deus cria uma fome e uma sede na alma, é porque Ele deseja satisfazê-las. Alguém já disse que existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Existe um vazio em cada ser humano do tamanho de Deus. Muitos estão querendo preencher esse vazio com o tamanho de um carro. Muitos pensam que para preencher esse vazio é dinheiro no banco. Muitos pensam que para preencher esse vazio é um bom emprego. Aí Jesus diz em Mateus capítulo 6, os ímpios é que pensam assim. Mas vocês não deviam andar ansiosos pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Vocês não deviam, homens de pequena fé. Deixem isso para os ímpios. O mundo está aí, irmão, se perdendo. Achando que a alegria, achando que a bem-aventurança verdadeira é um bom emprego, é um bom carro, é dinheiro no banco. O mundo pensa assim, os ímpios. Mas a prova é que muitos conseguem chegar numa boa realização profissional, com muito dinheiro no banco, vivendo bem, mas uma vida infeliz. E agora? Será que esse vazio pode ser preenchido com bens materiais? Claro que não. Esse vazio só pode ser preenchido com Deus, porque Ele fez o homem e sabe do que o homem precisa. O homem precisa dele mesmo, porque foi Ele quem soprou e o homem se formou. Foi Ele quem falou e tudo se formou. Foi Deus. Você já pensou? Um homem construir um carro, tudo perfeito, e não conhecer cada peça que foi colocada nele? Não existe. Se essa pessoa que criou o carro, ele sabe da necessidade do carro, ele sabe de cada peça ali que compõe o motor, toda a estrutura mecânica, toda a estrutura ali da carroceria do carro, o mecânico ele conhece, porque o mecânico é o criador que fez ali a criatura. O carro, Deus é o criador e nós somos a criatura. Deus ele sabe do que cada um aqui necessita. O vazio muitas vezes é falta de Deus. Pastor, mas eu venho para a igreja. Muitas vezes ainda continua sendo falta de Deus. Porque, irmãos, não é sobre vir para a igreja. Vocês entendem? Vir para a igreja é uma consequência daquilo que você é. O que Deus nos chama aqui é para uma vida de santidade, de busca ao Senhor, não só no domingo à noite, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todos os dias nós somos chamados a beber do Senhor, da sua graça, a beber da fonte que é Ele. Porque o ser humano ele precisa de Deus, do seu Criador, como Jesus disse em João 5:5, João 15:5, sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Deus criou o peixe para a água, criou a planta para a terra e criou o ser humano para ele. O peixe fora d'água morre, a planta fora da terra murcha, morre. E o ser humano sem Deus vive uma vida sem sentido. É assim que o mundo está hoje, vivendo uma vida sem sentido. Não encontra razões para viver. Não tem encontrado sentido para viver. É uma felicidade falsa, uma alegria falsa que as pessoas têm vivido, mas os crentes são chamados para ser verdadeiramente felizes.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Santo Agostinho, um teólogo da Idade Média, ele disse o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto em ti não repousar. Nós fomos criados para a glória de Deus. E enquanto o ser humano não entender isso, não viver para Deus, o coração vai estar inquieto. Aí como é que as pessoas buscam acalmar o seu coração? Drogas, bebida e sexo. É assim que o mundo busca saciar aquele vazio da alma. C.S. Lewis também ele disse: se eu encontrar em mim mesmo um desejo que não experimento neste mundo, que posso satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para um outro mundo. Ou seja, se eu encontrar um desejo em mim mesmo que eu não experimento neste mundo, que posso satisfazer, é porque eu fui criado para outro mundo. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. O desejo de Deus, irmãos, é que nós venhamos a morar no lar celestial com Ele, vivendo para Ele, glorificando o nome dEle, exaltando o nome do Senhor, porque o ser humano foi criado para viver para a glória de Deus. Se o ser humano, ele não entender isso, ele vai buscar preencher o vazio da alma com outras coisas. Enquanto ele não repousar o coração no Senhor, as pessoas vão estar aí vivendo como zumbis, matando uma às outras, traindo uma às outras, falando mal uma das outras. Por quê? Porque não tem sentido para viver. Se não tem sentido para viver, vamos aproveitar e viver o agora, o hoje. É aquela frase daquela canção, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma vida sem sentido. Vamos viver o hoje, vamos beber, vamos curtir, porque o que importa é o hoje. Já que não existe o amanhã, já que não existe na vida eterna, então o que importa é o hoje. E assim as pessoas vivem, idolatrando o seu próprio coração, idolatrando os seus próprios prazeres da alma, satisfazendo os desejos pecaminosos com bebida, sexo e drogas. Irmãos, esse mundo que jaz no maligno promete felicidade, mas entrega tristeza, ansiedade e depressão. Promete paz, mas entrega guerra. Promete alegria, mas entrega álcool, drogas e sexo. Esse mundo promete dinheiro, mas entrega pobreza de alma. Não é esse o mundo para o qual você foi criado. Não é esse. Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para o seu povo. Para aqueles que encontram em Cristo satisfação para a sua alma. Onde a nossa fome e a nossa sede é satisfeita nele. Por isso ele disse que esses são bem-aventurados, esses são os felizes, os que encontram satisfação em mim, esses são felizes. Em João capítulo 4, quando ele se encontrou com uma mulher samaritana, chegou cansado de uma viagem missionária,
encostou lá num poço, estava ali querendo água para beber, cansado, e chega perto do nosso Senhor Jesus uma mulher e começa um diálogo entre eles dois. E Jesus diz: olha, se tu beber da água que eu tenho para te dar, em ti fluirão rios de água viva, servirão para a eternidade. É isso que Jesus promete para nós. Não é riqueza material, não é satisfação do nosso corpo, da nossa carne, mas é satisfação do Espírito, é gozo no Espírito, é alegria no Espírito. Bem-aventurados os que têm sede e fome de Deus, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, de salvação, porque um dia eles serão fartos. Observe que o texto de Mateus 5, ele também é futurista. Mateus 5, 6, texto que nós lemos aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão, o verbo ser está no futuro. Isso indica que nós seremos fartos, não aqui. Esse mundo não tem nada para nos dar, mas nós seremos fartos no lar celestial. É para lá que você tem que olhar. É para Cristo que deve ser o seu alvo. É em direção a Ele. Sabendo que nesse mundo pecaminoso que jaz no maligno não há nada de bom para nos oferecer, irmãos. Porque não há nada de bom na nossa carne, o nosso corpo é corruptível. Mas quando nós formos fartos por Ele na eternidade, aí sim, lá no estado eterno, seremos cheios de uma santidade perfeita. Seremos cheios de Deus, cheios da sua graça e da sua misericórdia, pois seremos semelhantes a Ele. 1 João capítulo 3, versículo 2, o texto diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que Deus nos ajude, irmãos, a crermos nessa esperança. Talvez você esteja passando um dia de lutos aqui nessa vida, dias de sofrimento, de dor, mas saiba que um dia tudo isso vai passar. Os problemas vão passar, as dificuldades vão passar, a ansiedade, a depressão, nada disso vai existir mais, porque lá tudo será perfeito. Lá seremos santos por completo, seremos semelhantes a Ele, em estado de perfeição completa, porque aqui ainda estamos em busca, né? Santo irmão, mas o irmão ainda falha aqui, falha ali. Vai ali uma santa irmã, mas a santa ainda falha um pouco aqui, um pouco ali. Ainda peca, porque enquanto vivermos neste mundo corruptível, vamos necessitar da graça do Senhor. Por isso que João, ele vai dizer: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que Deus chamou você para ser, ainda não se manifestou por completo. Estamos em construção. Estamos sendo moldados como um oleiro que molda o barro ali. Quebra, refaz de novo. Ele vai ali quebrando, moldando. Todos os dias temos que aprender algo. Dói, é dolorido. Mas Senhor, está doendo aqui, ali, mas Deus está refazendo. O orgulho, aí Deus está ali quebrando. Os vícios, Deus está ali trabalhando. Deus, Ele está trabalhando em nós para que um dia possamos ser como Ele é. Então aí sim deixaremos de pecar para sempre e logo não teremos mais fome nem sede.
porque lá já seremos fartos. Você já comeu bem muito, ao ponto de o bucho ficar estourando? É essa a ideia. Por isso que no céu a gente não vai ter mais fome nem sede. Porque lá a gente vai estar tão farto de Deus, tão feliz, tão alegre, que a gente não vai precisar mais se alimentar. Porque Ele é a própria comida, Ele é o próprio pão e a própria água que estará em nós, jorrando dia após dia. Que coisa é essa que eu não tenho mais sede? Que negócio é esse que eu não tenho mais fome? É Deus. Todos os dias. Todos os dias. A gente já vive algo semelhante aqui na terra. Vou lhe dar um exemplo. Quando você tem uma vida de oração e uma vida da leitura da palavra, isso já acontece. Você sabia disso? Só quem já provou sabe disso. Antes de ter uma vida de oração e de leitura da palavra, tua mente só pensa em pecar. Teu coração está inclinado para o pecado totalmente. Mas quando tu começa a orar, a ler a Bíblia, a meditar, a ter uma vida com Deus, a buscar o Senhor, a buscar a santidade, Deus ele vai te enchendo. Daqui a pouco você vai, eita, hoje eu não tive desejo de fazer tal coisa. Hoje eu não falei aquilo. Hoje minha mente está tranquila, está em paz. E você não sente mais desejo no pecado. Por quê? Porque tu estás cheio de Deus. Você está cheio da graça. Você está cheio dele. Quanto mais cheio dele, menos do mundo. Quanto mais cheios de Deus, menos do pecado. É como eu disse na pregação da semana passada, quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga a sujeira. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quanto mais você se enche de Cristo, mais você enxerga o teu pecado. E aí você passa a ter nojo de você mesmo e dizer, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou olhar mais para aquilo. Eu não vou mais acessar tal coisa, porque eu sou de Deus. E aí, irmãos, o Espírito, quando ele está em você, quando você está cheio de Deus, você não pensa nem em pecar mais. Agora imagina no céu, quando lá nós vamos estar frente a frente com o Pai, fartos da sua justiça, fartos da sua presença. Você não vai nem lembrar mais que pecado existe. Por quê? Porque Deus estará lá, nos enchendo sempre da sua presença. Por isso, o que nós vivemos já hoje, já é uma direção daquilo que a gente vai viver no céu. É como a mesa, a ceia. Quando a gente faz a ceia do Senhor, a gente já prefigura a mesa celestial, que um dia vamos sentar à mesa com o Pai. O que a gente faz hoje é figurativo, mas um dia vamos estar na realidade, nas bodas do Cordeiro. É assim que acontece. Por isso precisamos buscar ao Senhor dia e noite e dia. Viva uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Viva uma vida de leitura, de meditação da palavra. A palavra leitura até é errado, né? Você não pode ler a Bíblia, você tem que meditar nela. Você lê jornal, você lê notícia, você lê um livro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não se lê, se medita. É o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem ouvem os conselhos dos ímpios, mas antes eles têm o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite.
Fazendo isso, você será como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem nunca vai murchar. Por quê? Porque a raiz daquela árvore estará sempre sendo nutrida pela corrente de águas daquele rio que por ali passam. A árvore vai estar ali. Passa a primavera, verão, inverno, a árvore vai estar ali. Assim é você, quando tem uma vida com Deus. Pode vir problemas, dificuldades, tribulação, aperreio, alegria, tristeza, doença, saúde, não importa, você vai estar lá de pé. E você não vai murchar, porque Deus está ali com você. Você terá uma vida próspera. E prosperidade aqui não é excesso de dinheiro, não, tá? Prosperidade aqui é uma vida satisfeita em Deus. É você viver bem com aquilo que você tem. Pastor, eu ganho R$1.000 por mês. Está em paz, vive bem. Tô, pastor. Isso é prosperidade. É viver bem com aquilo que você ganha. Feliz, em paz, conseguir dormir, conseguir deitar a cabeça no travesseiro. Isso é prosperidade. E é para isso que Deus nos chama, irmãos, para uma vida feliz e abençoada com Ele. Por isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.